O Tarso conversou com o deputado Flávio Nogueira, que informou que na última terça-feira aconteceu a reunião da bancada federal para discutir a articulação de emendas federais para o estado do Piauí. Nesse encontro, não foi um encontro de um partido só, mas de toda a bancada, né? Tarso, falando a respeito dessas necessidades. Ele conversou com o Tarso e você vai ver agora no Jornal do Piauí. Se a gente conversar sempre, né, esse lado da bancada, que é o PT acrescido do Partido Verde, que forma a federação, a gente tem mais posição na Câmara Federal, principalmente em temas que às vezes são muito delicados e que a gente tem que estar também olhando qual é o sentimento do povo. Então, para que nós, um ou outro, tenha uma posição isolada, a gente faz o possível para que lá na Câmara nós estejamos votando uníssono, que é isso que deve ser um partido, e no caso aí a federação. Bom, essa é uma discussão para Orçamento 25, os investimentos, gastos, dinheiro público que será investido no estado do Piauí, que tem uma vantagem, né, que você lembra bem, Tássio, a presidência do Júlio Arcoverde, deputado federal, na Comissão Mista de Orçamento. Comissão Mista e algumas pautas, né, Joelson? Ali a federação se reunindo e definindo pautas em comum. Isso é importante para direcionar a atuação. Nós tivemos, por exemplo, no orçamento passado, no Congresso, Marcelo Castro atuando para diversas medidas que auxiliaram também o Piauí. E agora temos essa bancada da Câmara e também do Senado, né, do Congresso como um todo, se unindo para tentar direcionar as baterias para áreas que sejam mais prioritárias no Estado. Agora, Sávia Barreto, olha, fique atento a essa fala do deputado Flávio Nogueira, porque tem tudo a ver com um assunto que você já trouxe para a gente essa semana aqui no Jornal do Piauí. Ele falou que está, participando das sessões online, à distância, mas ele chamou a atenção porque essas sessões estão muito esvaziadas e usou um termo para definir a situação de Brasília nesse período agora. Vamos ver. Eu até lamento porque a Câmara está entregue às moscas. Está parada, né? E quando muito tem sessão híbrida, sessão online, que isso não é o que nós devemos ter no nosso parlamento. A presença é importante, porque o debate é de frente a frente, e isso não tá acontecendo há vários dias. Eu acredito que seja exatamente por conta da eleição da Câmara, né, da mesa diretora da Câmara, e faz com que as pautas não tenham importância e, por isso, não exige a presença lá do parlamentar. Eu lamento muito isso aí. Olha, essa declaração foi forte aí, né, do deputado federal Flávio Nogueira em relação ao andamento das coisas aí em Brasília, sabe? Mas ele descreveu bem, né? Vou só acrescentar que talvez na semana que vem a gente possa ter aí o vislumbre de uma sessão, porque hoje é o prazo final, né? Que já foi prorrogado outras vezes para que seja definida a questão das emendas, né? Enquanto as emendas não forem pagas, parece que o recado é esse: os deputados e senadores não se reúnem e as emendas não são pagas porque precisa se obedecer aos critérios de rastreabilidade, transparência que foram determinados pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. Ontem teve reunião do presidente da Câmara, Arthur Lira, presidente do Senado Rodrigo Pacheco, todo mundo parece que vai de fato chegar em um acordo. Esse documento deve ser divulgado até amanhã e votado na semana que vem aqui em Brasília. Vamos ver se de fato vai se chegar a um meio termo e aí, enfim, as sessões vão voltar e as discussões que são tão importantes também. Bom, sabe, lá atrás a gente chegou a ver, né, acho que numa das gestões do presidente Lula, a se executar o orçamento do ano anterior, porque o ano virou sem ser aprovado o orçamento que deveria ser, né, ter sido aprovado. Então, é como se o ano legislativo não tivesse terminado. Existe um cenário parecido com esse em Brasília hoje? É para tanto ou não? Uma situação menos grave, mais fácil de ser solucionada? Eu acho que não é para tanto. Eu acho que se consegue, Joelson, resolver essa questão. Porque o que é que está impedindo as sessões de acontecerem? Teve eleição,
tem segundo turno, que vai se resolver no domingo, tem a questão das emendas, que deve ser resolvida até semana que vem. Então, assim, é isso que está travando. Resolvendo isso, a gente já viu várias vezes que quando os deputados e senadores querem, eles fazem um esforço concentrado, votam tudo em 2, 3 sessões, e aí todo mundo fica em Brasília mais dias do que estão acostumados a ficar para a resolução. Então, de fato, pode-se ter um vislumbre de uma solução conciliatória até os meados aí de dezembro, dia 18 e 19, que é quando o Congresso deve entrar de recesso. Mas o deputado federal Flávio Nogueira também falou a respeito da situação do Partido dos Trabalhadores e acha que o partido tem condições de indicar 2 vagas para a chapa majoritária no bloco governista que vai disputar as eleições em 2026. Vamos ver. Como há consenso de que o governador, todos nós queremos, da base, não tem que estar discutindo se o governador vai ser ou não o nosso candidato. É consenso. Que também nós sabemos da boa avaliação que ele tem, que não só dentro do Estado, mas fora do Estado, mas os outros não, Carlos. É zerar. E discutimos 2 cargos de senador e da vice. Eu, por exemplo, acho que nós devemos marcar também o de senador, porque nós precisamos lá em cima de um senador, de mais deputados federais, que possa, de fato, fidedignamente estar em qualquer circunstância, está votando com o presidente, que é o do nosso partido. Então, essa é a minha opinião, evidentemente, que pode ser discutida e deve ser discutida, não vindo já cartas marcadas. O senador Marcelo Castro, quando esteve aqui, né, ele falou assim, ele usa sempre essa expressão, né? A pedida do MDB é essa, né? A pedida. Sim. Essa pedida do PT é nova. De cargo, de vaga de senador, tá? É curioso, eu me lembrava aqui de uma solenidade quando o ministro veio aqui, o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, e Temístocles, em tom de brincadeira, chegou a chamar Flávio Nogueira de senador ali na solenidade na Câmara, fazendo uma profecia, brincando segundo ele. Mas a expectativa, Joelson, é que com uma candidatura a senador pelo PT, algumas bases também podem ser substituídas, abre espaço para candidatos a deputado federal. Então, Flávio Nogueira defende a sua área de atuação, o legislativo, o parlamento. Claro que o governador vai pensar também na sua pedida, como diz Marcelo Castro, que é o executivo. Por isso, a probabilidade de uma vaga a vice do PT também é maior. É um jogo de cartas que vai ser ainda traçado até 2026, mas que já tem os seus recortes de agora, porque caso Flávio Nogueira possa vir a disputar no Senado, abre uma vacância ali para o PSD. É um pêndulo, né, Tarso? Um depende de outro. Então, assim, caso se confirme aí que, muito provavelmente, algum nome do PSD, em específico, Georgiano, vá para a vice-governância na disputa com Rafael Fonteles, não vai ser disputado 2 majoritários. Então, o Senado ficaria livre e teria, sim, essa possibilidade aí de Flávio Nogueira ou algum nome do PT disputar no Senado, mas vai ser uma disputa bem difícil, já que seriam 2 da base da situação de Rafael Fonteles e a chapa da oposição para disputar 2 vagas, então fica mais competitivo. Aí, sabe, está longe de se ter uma solução para isso, né? Está longe de se ter, mas o que a gente tem ouvido muito nos bastidores na composição é o governador, claro, Rafael Fonteles, para sucessão, ou seja, a cabeça de chapa é do PT, a vaga do senador Marcelo Castro do MDB está garantida e 2 vagas em aberto. A segunda vaga do Senado seria do PSD, com o deputado Júlio César, e aí o Georgiano Neto iria ser candidato a deputado federal e o outro filho do deputado seria candidato a deputado estadual. E para o vice do Rafael, acho que é a grande disputa, né? Pode ser alguém do PT, mas pode ser também um outro nome da própria base. O vice-governador Temístocles Sampaio quer continuar sentando na cadeira. Então, acho que a grande disputa agora que está, de fato, em aberto é essa da vice de Rafael. Os governadores costumam poder, eles estando bem avaliados, fazer a indicação de um sucessor. Isso vai acontecer, de fato? Então, é algo para a gente acompanhar.